Darling in the Franxx é uma história sobre vingança. Nah. Darling in the Franxx é uma história sobre amadurecimento. É quase isso. Ah, já sei. Darling in the Franxx é uma história sobre... Inicialmente a ideia desse vídeo era pra ser sobre mim falando mal desse anime. Só que conforme os episódios foram passando, eu mudei de ideia. Assim, essa não é a minha primeira vez assistindo Darling in the Franxx. Lá pro meu auge dos 12, 13 anos de idade, quando o anime tinha lançado, eu já tinha assistido. A questão é que eu era muito novo na época e eu não tinha realmente entendido totalmente a história. E também pelo que se mostrava na época, pelo menos pra mim, né? Todo mundo que via ele falava que era horrível e pipipi, popopó. Então, eu tô aqui 7 anos depois pra contar, né, como que foi a minha experiência reassistindo isso tudo. Porque depois de muito tempo, eu acho que esse anime ele não envelheceu que nem leite, mas ele também não envelheceu que nem vinho, saca? Ele tá naquele meio termo, sabe? Não é tão horrível, mas ele não é ótimo. Tá na meiuca, tá na meiuca. Então, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes, sendo elas o resumo do primeiro episódio, aí depois eu vou dar minha opinião sobre o desenvolvimento dos personagens, assim, até um pouco do mundo, e por último, o que eu achei do final do anime. Então, não espere que eu vá dar todos os detalhes sobre a obra, porque eu não vou fazer isso, eu vou contar só o que eu achei importante aqui. Esse vídeo é mais pra realmente quem já assistiu ele. Se você não assistiu, vai lá assistir, ou sei lá. Sem enrolar muito, vamos pro primeiro episódio. O primeiro episódio começa apresentando o protagonista da vez, que se chama Hiro. Ele nos conta um pouco sobre como funciona a natureza dos Dian, que são pássaros que eles são incapazes de voar porque eles só têm uma asa. Mas quando eles encontram um par, né, uma fêmea, eles se juntam e formam uma criatura única que pode voar. Então, basicamente, os Dian eles são dependentes um do outro para poder continuar vivendo. E isso é meio que uma metáfora que o anime faz para dizer que o Hiro é um Dian e ele tá em busca do par dele. É por aí. Toda essa brisa da reflexão é cortada quando o Hiro acaba se deparando com uma garota nadando no lago próximo onde ele estava. De repente ela some e, desesperado achando que ela pode ter se afogado, ele vai em direção do lago, até que... É de um protagonista que o time do povo precisa! Aí está! Yuri Alberto! Bem, essa garota de personalidade exótica se chama Zero Two. Tipo, literalmente, que nem no código dela, 002. Já eu explico isso daí dos códigos, segura, calma. Os dois têm um encontro bem peculiar, eu diria. Mas parece que tinha uma chave na mente do Hiro que acabou girando. Sabe, ele parece que ele percebeu alguma coisa nessa Zero Two que não tinha nas outras. Só que a partir do momento que os dois começam a ficar um pouco mais íntimos na cena, um puta esquadrão pique SWAT aparece e escolta a Zero Two de volta pra algum lugar que eles não especificam no anime. Como se ela fosse alguém muito importante que não pode ficar perambulando por aí. E é assim que acaba o primeiro encontro dos dois. Agora, em relação aos códigos, no mundo onde se passa Darling in the Franxx, a humanidade vive em guerra com criaturas enormes e super tecnológicas que ameaçam destruir cidades inteiras de uma vez só. Essas criaturas são chamadas de Urossauros, e elas só são derrotadas quando uma dupla de jovens do sexo feminino e masculino se unem dentro de um mecha chamado de Franxx. Sendo que o homem é o responsável pelo controle do Franxx, e a mulher ela é responsável por não só ativar o Franxx, mas também dar consciência pro robô. O X da questão aqui é que os jovens nesse mundo, eles são como soldados de guerra. Eles nascem pra isso, vivem pra isso e morrem pra isso. Eles não possuem nem mesmo um nome. Eles se identificam por meio de códigos numéricos de 3 dígitos que, quanto mais baixo for o teu número, maior vai ser o teu potencial para pilotar um Franxx. E quando um desses jovens se torna incapaz de passar no teste de aptidão para controlar um, ele é meio que visto como inútil, incapaz, sabe? Como se o propósito de vida dele não pudesse ter sido preenchido. E esse é o caso do Hiro. Junto da parceira dele chamada Naomi, os dois não passam no teste e então são encaminhados para voltarem para suas cidades natais. Na real, só a Naomi é obrigada a isso, porque aparentemente o Hiro, por algum motivo desconhecido, é notificado que ele pode se manter no local lá, mesmo não tendo um real motivo para ele ficar.
Só que mesmo assim ele opta por ir embora junto com a Naomi. E isso deixa ela muito puta com o Hiro. Ela fala umas poucas e boas pra ele realmente, sobre como ele desiste de tudo tão fácil e como ele nunca foi o problema e sim ela, e para isso segue a lista. Então ela vai na frente e insiste para que o Hiro ficasse. Chegando na sua vez de ir embora, o Hiro continua pensando sobre como ele é incapaz de pilotar um Franxx e tudo mais. Só que aí um desastre acontece. Um Rossauro entra no alcance de visão da cidade e acaba destruindo totalmente o local de transporte onde a Naomi estava sendo transferida. Enquanto o Hiro tenta fugir do local, ele se depara com um Franxx do lado de fora lutando contra esse Rossauro. Só que pro azar dele, o Franxx acaba sendo nocauteado bem na frente dele. E de dentro daquele Franxx, uma porta se abre e o corpo de um homem acaba sendo jogado para fora. E como se isso não fosse absurdo o suficiente, lá de dentro surge a Zero Two, toda ferida e cansada. Os dois acabam se encontrando, uma coisa leva a outra e, de alguma maneira, o Hiro se convence a pilotar o Franxx com ela. Mesmo que seu desempenho tenha mostrado que ele não era apto para pilotar um Franxx, ele sentiu que talvez com a Zero Two possa ser diferente. E sim, eles derrotam o Rossauro, mas com preço. Ele acaba inconsciente. E aí acaba o primeiro episódio. Eu tentei o meu máximo pra... Eu tentei. A partir daqui vai ser a minha visão geral sobre o anime. Então, se tu não viu ele e não quer spoiler, vê outro vídeo aí, cara. Tem aquele de King's Game que... Pra ser sincero, é melhor ver o vídeo mesmo do que o próprio anime. Mas tá, agora é hora de falar o porquê o anime não é ruim. Cara, eu fui ver isso com uma expectativa muito baixa. Eu tava esperando ver um Evangelion da vida, só que muito pior, né? E na verdade eu acabei recebendo um Gurren Lagann rushado com bastante desenvolvimento de personagem. Pelo menos bastante na minha visão. Porque eu tava levando esse anime pra merda mesmo. Então, antes de falar sobre o porquê dele ser um Gurren Lagann rushado, eu quero falar primeiro sobre os personagens. O Esquadrão 13, que é o esquadrão do Hiro, é composto por 4 outras duplas. O Goro e a Ichigo, sendo a dupla do Franxx Delphinium, o Zoromi e a Miko, sendo a dupla do Franxx Argentea, Argentea, eu não sei como que fala isso! O Futoshi e a Kokoro, sendo a dupla inicial do Franxx Genista, o Mitsuru e a Ikuno, sendo a dupla inicial do Franxx Chlorofiton, e por fim, o Hiro e a Zero Two, sendo a quinta dupla que controla o Franxx Strelizia. Pois vamos começar pelo Delphinium então. O Goro e a Ichigo são basicamente amigos do Hiro desde o jardim de infância onde eles foram criados. Em resumo, os três cresceram juntos. O X da questão aqui é que isso é uma bagunça. Porque o Goro ama a Ichigo, mas ela não ama ele porque ela ama o Hiro, mas o Hiro não ama ela porque ele ama a Zero Two. Então no final fica essa tristeza aí, não dá nem pra dizer que é um triângulo amoroso porque tem a Zero Two no meio, então vira um quadrado que não é bem um quadrado, enfim. Só que é aquela coisa, o cara paciente sempre acaba vencendo no final. Então no final do anime, já sabe, os dois ficaram juntos. Mas o que eu achei impressionante aqui foi que não houve realmente um conflito interno entre o Goro e o Hiro em relação a Ichigo. Assim, o Goro é um cara gente finíssima e ele soube reconhecer que tinha perdido a Ichigo pro Hiro. Ele não fez birra, ele não ficou remoendo o ódio pelo amigo dele, ele apenas aceitou e esperou o tempo agir. Que funcionou. Pode não funcionar toda hora, mas dessa vez funcionou. E é o que eu justamente achei massa pra caralho, porque eu detesto esse tipo de competiçãozinha em torno de conquistar a mulher. Pra mim isso é o suco da superficialidade, saca? Eu não querendo pagar de, nossa, underground. Olha como eu sou profundo, mas puta que pariu, que negócio superficial esse de dois personagens masculinos brigar por mulherzinha, vai tomar no cu. Então no final eu achei bem interessante esse desenvolvimento não só do Goro, mas também da Ichigo em perceber que ela também tinha perdido pra Zero Two, só que ela não guardou nenhuma mágoa dela, e sim apoiou os dois. E na real isso até ajudou melhor no desenvolvimento e no entrosamento mesmo do Esquadrão 13. Os dois são meio que personagens com uma personalidade bem redonda assim no que diz o desenvolvimento deles. É bem redondinho, bem tranquilinho, bem fechado, então não tem muito realmente o que dizer, além só desse detalhe que eu percebi. Agora, sobre o Zoromi e a Miko. Olha, os dois como dupla não teve realmente um puta atrito que dificultasse o relacionamento deles. Porque os dois têm uma relação bem, sabe, infantil no sentido de provocativa e brincalhona. O que dá bem certo entre eles. É tipo aquele casal de velhinho que tu vê na praça e vê os dois se xingando e competindo um com o outro, mas no final do dia eles dormem juntos na mesma cama, tranquilo um com o outro. É tipo isso.
Só que agora, no sentido individual, enquanto que a Miko não teve realmente, assim, nada realmente denotável em relação ao desenvolvimento dela, o Zoromi, em contrapartida, teve um dos pontos mais importantes, eu diria, da obra. Por conta da personalidade dele ser infantilizada, ele acaba não percebendo inicialmente que é apenas um objeto de guerra para os adultos. Ele acha que vai se tornar um adulto se continuar apenas seguindo as ordens de lutar contra o Rossauros. Uma visão que, com o passar dos episódios, acaba se deteriorando para todos no esquadrão. O negócio é que ele era quem mais influenciava o esquadrão a ter discordâncias e visões que apoiavam os adultos e suas ordens por conta da sua ingenuidade. Quando ele teve acesso para passear na cidade dos adultos, ele acaba notando como a cidade era inóspita. Mesmo sendo tão brilhante e tecnológica, eles não encontravam uma alma viva andando pelas ruas de lá, como se fosse uma cidade fantasma. Eventualmente ele se perde e se encontra com uma pessoa mais velha que acaba acolhendo ele e esclarecendo algumas dúvidas em relação às cidades. O ponto que se destaca aqui é na verdade como os adultos comuns não fazem nada em suas casas além de ficarem vegetando por aí ou permanecerem por anos em cápsulas que os mantêm vivos e que ao mesmo tempo controlam o cérebro deles em tempo real, disparando descargas dopaminérgicas de tempos em tempos, como se eles tivessem, sabe, horários para sentirem felicidade. É algo bem mórbido para se dizer o mínimo, mas eu achei interessante isso. Pensa aqui comigo. Uma civilização tão avançada que acabou por atingir a imortalidade, pelo menos no quesito natural, né? Se submeteu por adormecer boa parte da população comum, enquanto que a elite controla a dedo todas as ações que acontecem dentro e fora das cidades, que no caso acabam sendo direcionadas às crianças por boa parte das vezes, porque elas são parte do esquadrão de extermínio que basicamente protege tudo. Quando o Zoromi tem essa realização de que ele não passa de um fantoche governamental de guerra, todo o esquadrão muda de postura e basicamente agem como uma espécie de esquadrão rebelde, fazendo coisas que nenhum outro fazia, sendo elas caçar, cozinhar e por aí vai. No geral, eles acabam voltando às origens da espécie humana, que era o que fazia deles humanos. Agora sobre a Miko, eu menti dizendo que não tinha algo realmente denotável pra se dizer em relação ao desenvolvimento dela. Especificamente no episódio 8, Garotos vs Garotas, acontece que no meio de uma luta contra um Rossauro, ele espelha um ácido que passa pela armadura dos Franks e acaba atingindo a roupa das garotas. Nessa brincadeira, todo mundo se distrai e fica de taradice. Então depois da luta, elas se revoltam com os garotos por ficarem olhando o corpo delas no meio da batalha ao invés de avisarem antes. Como capitão das garotas nessa operação, a Miko toma iniciativa e estabelece uma barreira entre os lugares que as garotas podem ir e lugares onde os garotos não podem ir com uma fita. E aí fica nessa ridicularidade de menino brigando com menina por espaço e blá blá blá, essa frescura aí. Até que em um certo momento, a Zero dá um papo pra elas e diz que se continuarem dessa maneira, isso vai acabar afetando o desempenho deles em batalha. Isso pode acabar matando todo mundo. O Hiro também fala pros meninos que, a atitude não foi nem um pouco legal e que eles deveriam se desculpar. Todos concordam e cada grupo se dirige para pedir desculpas. Menos a Miko. Por birra dela de não querer se desculpar aos meninos e ao Zoromi, ela foge do quarto das meninas e acaba entrando num quarto que estava interditado. Quando todos encontram ela nesse quarto, eles percebem que ela estava chorando e logo ao lado tinha uma foto de um esquadrão que não era o deles. Esse era o antigo Esquadrão 13, o que foi exterminado. E esse era apenas o quarto de uma das pessoas do esquadrão antigo. Os adultos justamente haviam interditado esses quartos por conta do trauma que geraria nos novos esquadrões caso eles percebessem o grau da seriedade que eles passam dia após dia. Um dia você tá brigando com seu parceiro por algo bobo e no outro você pode acabar debaixo da terra. Isso meio que acaba por moldar o caráter do grupo e perceber que eles precisam um do outro e não podem viver em conflito. Assim como os Jian, os Franks só podem ser o que são se os dois estiverem em sintonia. E aqui eu concluo a parte do Zoromi da Miko. Agora vai começar um tópico bem sensível que a Cornada não vai curtir. Lembra que eu disse que a Genista era formada inicialmente pela Kokoro e pelo Futoshi? E o Clorofiton era formado inicialmente pela Ikuno e pelo Mitsuru? Então, acontece que a Ikuno e o Mitsuru nunca deram realmente certo, tanto por questão de compatibilidade, como também porque o Mitsuru era um cara muito insensível e babaca. Não só com a Ikuno, mas com todo mundo. Percebendo que os dois não estavam dando certo, foi então proposta uma troca de duplas. Claro, era opcional. Ninguém realmente precisava trocar obrigatoriamente, porque todos no grupo estavam funcionando legal, menos os dois. Porém, a Kokoro, que segundos antes havia prometido pro Futoshi que nunca trocaria ele, se propõe a ser a dupla do Mitsuru.
O que acontece é que os dois dão certo, e a Kokoro vira a dupla do Mitsuru mesmo. No meio de uma batalha, a genista ainda tava com problema de compatibilidade. Tipo, o Mitsuru queria ser muito agressivo enquanto que a Kokoro não tava conseguindo aguentar toda a agressividade dele. Os dois quase que acabam morrendo, e dentro da genista, eles começam a conversar. O Mitsuru pela primeira vez no anime finalmente pôde explicar o motivo de tanta passiva agressividade em relação a todos e, principalmente, em relação ao Hiro. Tudo isso volta desde o jardim de infância, quando o Hiro e ele haviam feito uma promessa de no futuro pilotarem um Franks juntos. Pouco tempo depois, ele relembra o Hiro dessa promessa, mas parecia que o Hiro tinha esquecido dela, o que magoou muito o Mitsuru de forma com que ele guardasse esse rancor por vários anos até os dias atuais. Com esse motivo em mente, ele tentava a todo momento se mostrar superior ao Hiro, de toda a forma que era possível, seja numa discussão ou pilotando um Franks. Principalmente depois que o Hiro começou a se mostrar inapto a pilotar um Franks. O desprezo e o complexo de superioridade dele só tinha aumentado mais e mais por conta daquilo. Só que essa arrogância acumulada tinha data de validade, e ela tinha chegado. A dor de alguém que foi traído não poderia se equiparar a nada naquele momento, depois de perceber que ele era apenas um fracassado tentando compensar alguma coisa. Ou será que havia? Bem, às vezes a dor de quem trai só pode se equiparar de alguém que reconheceu que traiu, que é o caso da Kokoro. Ela prometeu pro Futoshi que nunca pilotaria com outras pessoas para instantes depois jogar os sentimentos dele no lixo e trocar ele pelo Mitsuru. Mesmo que ela não tenha total compreensão de como o Futoshi se sentiu e estava se sentindo mesmo pilotando outro Franks naquele exato momento, ela sabe que magoou ele muito e que o Futoshi mesmo assim ainda queria proteger ela. E para ela se sentir protegida, ele naquele momento não seria o suficiente. O Futoshi precisaria da ajuda do Mitsuru para reativar a genista e então poderem voltar a lutar. Eles conseguem retomar a conexão da genista depois de certos acontecimentos e derrotam o Rossauro. E tipo, no final do anime, o Futoshi consegue arrumar uma esposa de qualquer jeito, então tanto faz, leque. Mas e aí, Kuno? Ah, ela é lésbica, pô. Meio que faz sentido, né? Ela nunca tinha uma conexão boa com nenhum homem que pilotava. Só que eu sinto que o desenvolvimento dela foi um pouco rushado. Do nada ela revela que amava a Ichigo, mas sabe que não seria recíproco porque a Ichigo amava o Hiro e tal e blé. Só que no final do anime ela acaba virando uma médica junto da... Poxa, Naomi tava viva? Tá. Agora eu vou falar da principal dupla que faz esse anime ser o que ele é. O desenvolvimento do Hiro e da Zero Two foi algo que, por incrível que pareça, me surpreendeu. Claro, eu não tava com muita expectativa no roteiro disso aqui, mas esquece disso. A relação dos dois pode ser repartida em 2 a 3 arcos diferentes, sendo eles o primeiro contato, que envolve as 3 primeiras vezes em que o Hiro pilota com ela enquanto que se cria toda aquela narrativa da Zero Two ser uma assassina de parceiros, e com o Hiro querendo descobrir mais sobre ela, mesmo com aquele risco de morte iminente. A busca por identidade, que é um arco que fala sobre a crise de identidade da Zero Two por conta dela ser uma híbrida, no que tange ela não ter só sangue humano, como de Urossauro também. Isso acaba por afetar ela e muito com o passar dos episódios, por conta que os humanos naquela época são justamente feitos para matar Urosauros. Então a mente dela interpreta que por matar vários Urosauros, isso a tornaria mais humana, o que acaba virando um tiro pela culatra. Por conta da natureza violenta dos Urosauros, ela alimentar essa busca por humanidade que só pode ser obtida matando seus semelhantes, acaba por não só aumentar o tamanho dos chifres dela, como também começar a se descontrolar não só no campo de batalha, mas principalmente fora dele, o que acaba aumentando o medo e a repreensão do Esquadrão 13 em torno dela. A Zero Two apenas retoma a consciência a partir do momento em que o Hiro relembra ela de uma memória antiga na qual os dois já haviam se conhecido no passado quando eram crianças. Mas adultos descobriram isso e apagaram a memória dos dois, ou ao menos tentaram apagar. Isso mostra que desde criança o Hiro nunca se importou com a verdadeira natureza dela e estava disposto a não só ficar com ela, como também a proteger. E por fim, o arco da Estrelízia Cósmica. Basicamente, esse arco se passa após a revelação da Virme ser a verdadeira antagonista da obra e o motivo do porquê os Urossauros viverem no subsolo do planeta. Após a princesa Urossauro tentar controlar o Star Entity com o Hiro para tentar lutar contra a Virme e ser atraída para uma armadilha, nos seus últimos momentos de vida, quando ela vê que a Zero Two consegue entrar no Star Entity, ela doa o que ainda havia de energia restante para Zero Two e o Hiro poderem controlar o Star Entity e se livrarem do controle da Virme. O que funciona, e os dois conseguem vencer esse primeiro embate. O
problema é que após a batalha, a Zero Two perde totalmente a consciência. Nesse meio tempo em que a humanidade necessitava se virar para poderem sobreviver, a Zero Two continuava sem responder ao Hiro, mesmo depois de dias após a batalha. O que acontece é que apenas o corpo dela estava na Terra, pois a Estrelízia que estava dentro do Star Entity ainda estava sendo controlada pelo espírito ou sei lá da Zero Two. E o Hiro de alguma forma entende isso e diz que precisa ir pro espaço atrás dela, o que acaba confundindo todo mundo e enfurecendo o Goro. Ele não entende como que alguém pode largar tantas pessoas que se importam com ele e que fazem de tudo por ele só por conta de uma outra que ele nem tem certeza de que tá lá no espaço. Por conta disso, eles acabam brigando e depois se desculpam. Entram num consenso e papapá, eles vão pro espaço, acabam lutando contra os soldados da Virme. O Hiro consegue encontrar a Estrelízia e finalmente retomar contato com a Zero Two. O resto eu não vou falar porque todo mundo já sabe, vocês provavelmente viram o anime pra saber, né? Agora, antes de falar sobre o final, eu preciso dizer mais um pouco sobre alguns pontos que não foram abrangidos, mas que eu acho que valem a pena serem citados. Primeiramente, a questão do sistema reprodutivo. Calma que eu vou explicar. No episódio 19, um episódio dedicado apenas a ser um flashback do Dr. Franks, o criador dos Franks, obviamente, ele explica que um dos fatores principais que afetavam no desempenho de um piloto eram suas questões reprodutivas biológicas. Isso é, quanto mais funcionamento por parte do seu sistema reprodutivo um piloto tiver, menos chance de eficiência e êxito ele terá ao pilotar um Franks. Com isso em mente, o Dr. Franks fez com que os próximos pilotos, que no caso seriam crianças, perdessem cada vez mais as suas capacidades biológicas de se reproduzirem. Claro, eu tô contando o episódio pela metade. Ele fez várias outras coisas ao longo desse caminho que foram muito mais além de só cortar a capacidade biológica de se reproduzir. Mas tu entendeu o que eu tô querendo propor. Isso tudo nos leva ao próximo assunto que eu quero discutir. No episódio 6, que era pra ser um episódio de praia, o que você espera é só um monte de fanservice. E, não me leve a mal, tem um fanservice ali, mas boa parte do episódio não é. Enfim, o Esquadrão 13 havia recebido uma folga por conta dos seus esforços da última batalha. Então eles são levados a uma praia e ficam por lá por 1 a 2 dias. O negócio aqui é que eles acabam encontrando resquícios de uma civilização antiga, com lugares que se assemelham muito com os que a gente vê normalmente. Lá eles encontram diversos tipos de coisas que nunca viram, como um cartaz que mostra um homem e uma mulher se beijando, algo que eles não entendem e não sabem o que é. Principalmente, a Kokoro acaba encontrando um livro jogado no chão, que era sobre maternidade. Curiosa sobre o assunto, ela não sabe o que é um bebê, mas sente que deve levar o livro junto porque pode ter algo importante. Agora, indo vários episódios pra frente, ela começa a dar uns papinhos sobre beijo com Mitsuri, sobre como os bebês são feitos e papapá. Eu vou fazer o favor de pular toda essa enrolação pra ti. Os dois acabam virando um casalzinho, eles fazem no pelo, e isso, eles fazem no pelo. E o Mitsuri emboneca a Kokoro. Nesse meio tempo, o Hiro e a Zero Two dão uma ideia de fazerem um casamento improvisado pro Mitsuri e pra Kokoro, que acabam concordando. Só que todos haviam esquecido de um pequeno detalhe. Todo esse tipo de conhecimento, de casamento e tudo mais, é proibido. E a casa onde eles moram tinha câmera por todas as partes. Então eles acabaram sendo ouvidos a todo momento sobre todo o plano do casamento e tal. Então no meio da cerimônia, eles acabam sendo interrompidos por um monte de homens armados que capturam Mitsuri e a Kokoro, levando eles para um tal campo de reabilitação ou algo desse gênero. Quando os dois retornam, eles não se reconhecem mais, como se a memória deles tivesse sido apagada ou alterada. Todo o desenvolvimento deles ao longo dos episódios como casal foi simplesmente descartado por conta de um mero capricho por parte dos adultos em quererem tratar suas crianças como puras máquinas suicidas de guerra. E isso abrange um ponto muito importante da obra que acaba reforçando o que eu acabei de falar sobre o Zoromi. Não é que os adultos acham que as crianças têm uma baixa chance de crescerem, é que eles não querem deixar que elas cresçam. Poucos são os adultos que puderam pilotar os Franks e conseguiram crescer até a fase adulta de suas vidas para poderem contar a história, assim como Hachi e a Nana, os dois assistentes do Esquadrão 13. Agora, por último, algo que me deixou bem puto pra falar a verdade, em relação à introdução dos Nines. Em resumo, eles são um esquadrão totalmente diferente dos convencionais, e um principal fator disso é que eles são capazes de pilotar um Franks por conta própria, exercendo a função de quem pilota, como também de quem ativa o mecha. O que me emputece aqui é que o anime não se esforça em desenvolver eles sem ser de uma forma rushada. Tipo, beleza, eles são cópias geneticamente modificadas da Zero Two? Sim. E o resto? Cadê?
É estranho demais ver um esquadrão que inicialmente se apresentou como antagonista dos protagonistas acabar sendo só um enfatizador para as convicções rebeldes do Esquadrão 13 e nada mais. Mas tudo bem que eles são máquinas de guerra especialmente feitas para morrer em luta, mais até do que as próprias crianças comuns, mas porra, irmão, vocês tiveram vários episódios pra dar, sei lá, um insight na personalidade do Alpha. E não só na do Alpha, como, sei lá, de pelo menos uns 2 ou 3 mais personagens daquele esquadrão. Mas vocês preferiram optar por só matar eles e foda-se, é bizarro isso. Tá bom, tá, eu me exaltei aqui, perdão. Mas agora eu preciso falar realmente do porquê o final é ruim. Quando eu disse no começo desse vídeo que Darling in the Franxx parecia mais com o Gurren Lagann rushado do que com o Evangelion piorado, eu não tava brincando. A proposta desse final era apresentar um inimigo maior que a própria Princesa Urossauro, e que esse inimigo tava manipulando a humanidade para exterminar os Urossauros com a finalidade de gastar todos os recursos deles para poderem destruir ou dominar a Terra em um único golpe. O pequeno problema disso tudo é que eles tinham 24 episódios totais para fazer todo o anime. Sabe qual episódio eles apresentaram a Virme? O 20º. Aí eu te pergunto, não podia ser um pouco mais cedo? E mais, além de darem pouco tempo de tela pra Virme se mostrar como vilã suprema, eles fazem isso da maneira mais rápida possível, como se a maior ameaça da história do anime não tivesse a menor importância. Tá, vamos lá. Eu vou pegar Gurren Lagann pra explicar tudo isso melhor. Se tu também não viu Gurren Lagann e quer ver, agora é a tua chance de pular essa parte pra essa minutagem aqui ou fechar o vídeo. Em Gurren Lagann, a humanidade vive no subsolo do planeta por conta que na superfície residem mechas estranhos que destroem qualquer tentativa de protesto humano. A partir do 12º episódio, nós conhecemos o chefão do planeta Terra, o cara que fez com que a humanidade vivesse no subsolo por todo esse tempo. Depois do protagonista derrotar ele, nos é revelado que esse chefão do planeta era apenas um bode expiatório para algo que ninguém ainda tinha a mínima ideia do que poderia ser. Depois de alguns anos se passarem e a humanidade finalmente poder prosperar na superfície do planeta, quando a população global chega ao seu primeiro 1 milhão, todos os meios de comunicação são interceptados e começam a transmitir uma mensagem de um ser chamado Anti-Espiral. Em resumo, os anti-espirais são seres responsáveis no universo por controlar a ordem de todos os planetas existentes. O plano de dominação deles é bem simples. Após conquistar um planeta, eles faziam um acordo com um ser de lá que possa ser forte o suficiente para controlar tudo. Como se eles fossem os CEOs de uma franquia de empresas e tivessem um gerente em cada lugar. Só que no lugar das empresas, são planetas. O motivo pelo qual os anti-espirais faziam isso tudo também é simples. Justamente ir contra a espiral. A espiral é como se fosse o poder do universo de Gurren Lagann. É ela que faz tudo acontecer e o que motiva as espécies a serem mais e mais fortes. E daí você entende o porquê do nome deles. Eles são contra a espiral, por conta que o poder dela gera desentendimentos desenfreados que podem desencadear em guerras e blá blá blá. Todo aquele papo moralista que tudo deve haver ordem, tu já sabe como que funciona. O ponto que eu tô querendo levantar aqui é que a Virme não teve nada disso. Eles tiveram tipo um episódio pra contarem como eles estavam em guerra contra os Urossauros há mais de 60 milhões de anos e como manipularam a humanidade pra atacar os Urossauros pra enfraquecer eles e tudo mais. Eles são quase que a mesma coisa dos anti-espirais, só que pior. E muito! Em todos os planetas que a Virme passava, eles propuseram uma união pacífica com os povos. Caso não aceitassem, iriam guerrilhar até dominar o planeta à força. Uma literal ditadura interplanetária. É só isso. É a mesma proposta dos anti-espirais, só que muito menos aprofundada ou bem desenvolvida. Os caras me apresentam o maior antagonista da obra, faltando 4 episódios pra tudo acabar, e esperam mesmo que eu vá gostar. É sacanagem isso. E eu te juro, eu poderia dizer que aqui já tinha acabado toda essa palhaçada. Mas não acaba. Depois de supostamente derrotarem a Virme se sacrificando, o Hiro e a Zero Two têm um último diálogo todo bonitinho e fofinho, falando sobre como eles vão se reencontrarem na próxima vida. E aí o anime mostra na nossa cara a alma dos dois viajando pelo espaço-tempo e indo em direção à Terra para reencarnarem. E como se isso não fosse o suficiente, depois de ser derrotada, a própria Virme fala que eles voltariam. Como assim vocês vão voltar, caralho? Os dois destruíram o planeta natal de vocês.
Olha, cara, a proposta do anime é boa e tal, tem toda aquela ideia da humanidade viver em um futuro beirando a distopia e batalhando diariamente pra poderem sobreviver, com um subplot adicional onde justamente os pilotos de batalha, que são jovens, descobrem a verdadeira natureza humana e principalmente a sua própria natureza. Tudo isso enquanto que o mundo inteiro força eles a acreditarem que nasceram pra batalhar e morrer batalhando. O que peca nesse roteiro é justamente a falta de desenvolvimento em algumas partes. Se certos personagens têm muito de desenvolvimento, como eu citei antes, em contrapartida, vários têm uma apresentação vaga, ou às vezes nem são muito bem apresentados. Eu digo isso apenas por mim, porque eu sinto que Darling in the Franxx foi uma obra muito ambiciosa que tentou desenvolver os personagens e o universo dele em poucos episódios, e foi justamente o que acabou fazendo com que a qualidade dele decaísse tanto. Mas no final do dia, eu não achei o anime ruim. A minha experiência assistindo foi ótima, e o que realmente acabou escaralhando tudo foi o final mesmo. Eu sou maluco por dizer isso, mas eu não achei esse final ruim. Dito isso, minha nota final é um 6,5 ou um 7. Objetivamente esse anime é um 5 ou 6, mas aqui eu tô contando com a minha experiência em assistir a obra, então por isso teve esse pequeno aumento. Mas no mais, eu acho que é isso. Se você concorda, discorda ou quer acrescentar algo que eu falei nesse vídeo, a seção de comentários está disponível. Só seja respeitoso, sabe? Eu só peço isso. Então é isso aí. A gente se vê numa próxima.